assim, né? Deu para ouvir bem claro, né? Para nós é um motivo de muita alegria poder estar mais uma vez aqui com a Igreja Batista em Itatiaia e a Igreja Batista na Vila Carlota, né? Que bênção, glória a Deus. Eu sou o pastor Luiz Carlos, sou pastor auxiliar do pastor Alessandro Soareiro Barbosa, da Igreja Batista em Coronel Antonino. Estamos lá junto com ele há 14 anos, né? Tem o pastor Ageu ali no fundo, né, pastor? Amigo também, né, pastor? Deus abençoe. Irmãos, quando o pastor Valdinei nos convidou para a gente trazer a palavra, eu acho que todo ano, né, de retiro, Deus nos convoca a estar junto com a igreja, e eu glorifico a Deus por isso, porque é a oportunidade de estarmos juntos mais um ano, né? Mais um ano de vida, mais um ano na presença do Senhor, e para mim é um motivo de muita alegria mesmo, de rever os irmãos. Pastor Galdinei, o pastor Argeu aqui no fundo, pastor Almir, né? Pastor Ari, né? Que nós estamos conhecendo também, né? A esposa também, que Deus possa abençoar, e a amada igreja, né? Agora nós estamos aqui como igreja e corpo de Cristo, amém? Não é igreja em Itatiaia, nem igreja na Vila Carlota, e nem Coronel Antonino. Agora nós somos o corpo de Cristo aqui, juntos, para glorificarmos o nome do Senhor. Tem o pastor Lucas também, né, que está aqui também, estava no louvor aqui, né, também fazendo parte. Irmãos, abra a sua Bíblia, lá, deixa eu só achar o texto aqui, nós estamos, apóstolo Paulo, deixa eu só achar aqui, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao 27, enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia, eu vou falando um pouco sobre esse texto, né? O apóstolo Paulo, ele está aí falando sobre os dons espirituais, sobre a função dos dons, né? Quem dá os dons, falando sobre a questão das ferramentas que Deus dá através do Espírito Santo para o aperfeiçoamento da obra do Senhor e para glorificar o nome de Jesus. E ele desce um pouquinho mais falando que esses dons, né, se você ler todo o capítulo, você vai ver que ele fala que esses dons, ele vai funcionar com mais, vamos dizer assim, fidelidade na comunhão, na unidade da igreja. E aí ele começa a comparar a igreja com o corpo de Cristo, lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 ao 27, diz assim, a minha versão é aquela linguagem de hoje, diz assim: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo, amém? Para ser um só corpo. E todos nós fomos dados de beber do mesmo Espírito, pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como nós poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma só parte, não existiria o corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser mais fracas são as mais necessárias, e aquelas que achamos menos honrosas são as que mais tratamos com honra, e as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Deste modo não existe divisão no corpo de Cristo, mas todas as partes têm o mesmo interesse um pelas outras. Se uma parte do corpo sofre,
todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é parte desse corpo. Amém, queridos? Nós temos o corpo de Cristo aqui, dá glória a Deus aí. Amém, glória a Deus. Então Paulo aqui, ele estava fazendo uma comparação, comparou a igreja como um corpo. E aí eu achei interessante, porque ele começa falando sobre a unidade dos dons espirituais, que o Espírito que dá os dons. Depois ele entra nessa parte falando a respeito, nós vamos ver aqui no texto que ele está falando sobre a unidade, sobre a comunhão, sobre o amor, que os irmãos têm que ter um com os outros. Tanto que ele fala que nós somos o corpo de Cristo, que cada um de nós, membros, somos cada um de nós somos um membro desse corpo, e juntos nós formamos o corpo de Cristo, o corpo glorioso do Senhor. E nós estamos, eu acho que o retiro começa trabalhando com o tema desafios da igreja nos fins dos tempos. Esse é o tema que o pastor Gabriel nos passou. E eu vejo interessante, irmãos, e eu creio que cada pessoa que vai falar aqui nesses dias, eles vão elencar um ou mais desafios da igreja. Eu creio que Deus vai usar todos, como o pastor Lucas pediu aqui em oração, para que Deus usasse as pessoas que fossem falar, fossem ministrar. E eu creio que Deus vai levantar, vai usar pessoas, e cada um vai elencar aqui alguns desafios, ou um, ou dois, ou vários, que a igreja vai ter e está tendo no fim desses tempos. E o pastor Gabriel falou algo interessante, que os fins dos tempos é quando Jesus veio, morreu, ressuscitou e ele voltou para o céu. E aí começou já aí os fins dos tempos. Então nós vemos que a igreja, ela sempre teve e vai ter até a volta de Jesus desafios grandes para romper, para vencer, e nós estamos vendo isso nesses dias de hoje. Então eu creio, irmãos, em nome de Jesus, que cada pessoa que for ministrar aqui, ou seja, uma palavra, um cântico, um aviso, um anúncio, vai falar sobre os grandes desafios da igreja nos finais desses tempos, nos finais dos tempos. E nós aprendemos, nós como na época do seminário, nós que frequentamos o seminário, nós aprendemos que a igreja, ela se divide em dois, ela tem mais ou menos dois estágios. O primeiro estágio é a igreja militante. Quem já ouviu falar sobre a igreja militante aqui? Levanta a mão. O que é a igreja militante? Basicamente, sem teologia, sem teólogos, é aquela igreja que nós estamos vivendo agora. A igreja que está militando, a igreja que está batalhando, a igreja que está rompendo os desafios, que está lutando, que está vencendo os desafios impostos pela sociedade, pelo mundo, por situações. Então, é essa igreja que nós estamos vivendo, militante. Por isso que fala militante ou visível. Você pode usar a expressão visível, que é a igreja que nós estamos vendo aqui. E também tem a igreja triunfante, é aquela igreja aonde está o quê? Onde estão os salvos, aqueles que já morreram, estão aguardando ali a ressurreição dos corpos, estão aguardando ali o arrebatamento da igreja, estão aguardando a volta de Jesus, para junto eles virem, receber aqui o corpo glorificado. Então esta igreja, as pessoas que você ama, que estão no céu agora nesse momento, essa é a igreja triunfante, ou igreja invisível, nós vamos dizer. Então a gente vê que, se existe a igreja militante, existem também os desafios, existem também aquilo que nós precisamos romper e vencer. E eu quero falar rápido nessa noite um desafio que eu vejo que a igreja precisa manter, que é um desafio que a igreja precisa romper, que é a unidade, que é a comunhão com Deus e com os irmãos. Desde a época de Jesus, lá quando Jesus estava lá em João falando, orando ali pelos seus discípulos, Jesus ele disse: Senhor, eu não oro somente por esses que estão aqui, mas por aqueles que hão de crer em mim, para que eles sejam um como nós somos, e que as pessoas conheçam
a minha vida através de cada um deles. Jesus naquela época já estava preocupado com a unidade, com a comunhão, com o relacionamento da igreja. E nós vemos hoje, irmãos, nós somos pastores, estamos visitando, estamos participando de culto, estamos pregando, e a gente vê realmente que a igreja tem perdido essa unidade, tem perdido essa comunhão, tem perdido, esse relacionamento entre os irmãos quererem estar juntos uns com os outros. A gente vê até no culto, a nossa igreja lá, o pastor Ageu já teve a oportunidade, o pastor Galdênio, de pregar lá na igreja. É uma igreja que a gente busca e valoriza e tenta manter uma unidade, uma comunhão entre os irmãos, estarmos juntos. O slogan da igreja é um lugar para todos, é um lugar onde nós tentamos, e o pastor Alessandro, nosso presidente, ele bate muito nessa tecla de comunhão, de estar junto, de vocês juntos, e se você se interessar pelo seu irmão, de estar junto com o seu irmão, estar exercitando ali a unidade da igreja, porque, irmãos, isso é muito difícil hoje. Hoje vivemos na época do individualismo. É meu, é para mim, eu que faço, eu que quero, eu venho, adoro a Deus, eu quero a bênção, eu quero receber de Deus, eu recebo, não compartilho, não quero ser bênção muitas vezes na vida do irmão. Então é um grande desafio da igreja hoje, é manter essa unidade, não só, e a comunhão não só com Deus, mas também com nossos irmãos, com quem está ao nosso lado. Nós não conseguimos, queridos, fazer nada sozinhos. E para começarmos, precisamos estar em comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Isso é fundamental para a igreja. Diga comigo, isso é fundamental para a igreja. Comunhão com Deus e comunhão com meu irmão. E comunhão com meu irmão, amor com meu irmão, unidade com meu irmão. A nossa comunhão ou amor, como nós aprendemos, tem que ser o quê? Na vertical e na horizontal. A nossa comunhão, lá em 1 João 4,20, diz assim: se alguém diz eu amo a Deus, mas ele odeia o seu irmão, é mentiroso. Se eu digo aqui, se eu estou aqui à noite hoje, nesse retiro, adorando a Deus, glorificando a Deus, exaltando Deus, dizendo que Deus é tudo que eu preciso, e dizendo que Deus é maravilhoso, é poderoso, Deus é tudo isso, amém? Deus é muito mais do que isso. Mas se eu não amo, se eu não tenho comunhão, se eu não tenho unidade com meu irmão que está ao meu lado, João diz que eu sou o quê? Mentiroso. Que tudo que eu estou fazendo é mentira. Que tudo que eu estou falando é mentira. Porque diz assim: pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar ao seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém? Quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Olha para o seu irmão que está ao seu lado. Você tem capacidade de dizer para ele assim: eu te amo em nome de Jesus? Então, traduzindo, comunhão o que é? Participação, companheirismo, comunicação, ter em comum, compartilhar. A comunhão faz com que nós amemos os nossos irmãos, e a unidade faz que a gente ande sempre na mesma direção. Vou repetir: a comunhão, ela faz com que nós amemos o nosso irmão. Não tem como ter comunhão sem amor, e também não tem como ter amor sem comunhão com Deus e com o meu próximo. E a unidade, ela faz que a gente ande sempre na mesma direção, no mesmo pensamento. Jesus dava muita importância à comunhão. Lá em João 17:20, como eu citei com os irmãos, Jesus diz assim: eu não rogo somente por esses aqui, quando ele estava falando aos seus discípulos, mas também por aqueles que virão a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos
também sejam ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, traduzindo aqui, Jesus está dizendo que essas pessoas vão conhecer Jesus Cristo através da nossa comunhão com Deus e com os irmãos. A igreja será conhecida, irmãos, pela comunhão, pelo amor. Não tem como as pessoas conhecerem a igreja se não tiver essa liga, comunhão, amor e unidade. Não tem como. Eu sei que o louvor é maravilhoso, eu sei que os dons espirituais são tremendos, né? Os dons são maravilhosos, estão aí à disposição da igreja, mas a igreja precisa ser conhecida pelo amor que os irmãos têm para com Deus e para com o irmão. A igreja precisa ser conhecida pela unidade, pela comunhão entre os irmãos. A igreja precisa ser conhecida. Então nós precisamos, como Jesus ele deu grande importância à unidade, à comunhão, ao amor, nós precisamos também dar. Nós, como os discípulos de Jesus, precisamos ter isso no nosso coração e na nossa mente. Por isso que interessante que Paulo começa a falar sobre os dons espirituais. E aí depois ele começa a entrar falando que a igreja é um corpo, que o corpo tem que estar alinhado, que as pessoas precisam compreender que os membros mais indignos são mais honrados, ou seja, para que haja a participação, a unidade, a comunhão entre a igreja. Ninguém é mais importante do que ninguém. E aí ele fala sobre dons, ele fala sobre unidade, sobre amor, sobre comunhão. Por quê? Porque isso é que vai dar legitimidade aos dons espirituais na vida da igreja. Não adianta, né? Paulo estava escrevendo para uma igreja que lá no comecinho, lá no capítulo 1, ele disse que era uma igreja que tinha todos os dons. Mas no capítulo 2, no capítulo 1 mesmo, ele começa a advertir a igreja sobre divisão. No capítulo 3 ele fala que não poderia falar de igreja como espirituais, porque eles eram carnais. Por que eles eram carnais? Porque havia divisão dentro da igreja. E aí começa a relatar vários problemas que a igreja tinha. E era uma igreja cheia de dons. Era uma igreja que Paulo diz no capítulo 1 que era uma igreja que tinha todos os dons. Mas eu entendo, né, e a palavra de Deus mostra que os dons eles são legitimados no amor, na comunhão e na unidade. Quando tem esses requisitos, vamos colocar, quando há essa liga, irmãos, Deus derrama de uma forma sobrenatural, aleluia. Deus ministra de uma forma poderosa. Quando amamos a Deus, mas também amamos, nos importamos com o nosso irmão que está ao nosso lado. Deus derrama algo muito grande. Tem um autor chamado Mark Dever, ele diz assim: nós demonstramos ao mundo que fomos mudados, não primariamente porque memorizamos versículos bíblicos, oramos antes das refeições, entregamos o dízimo do nosso salário, ouvimos música evangélicas, e sim porque mostramos de maneira crescente uma disposição de suportar, de perdoar e amar um grupo de pecadores semelhantes a nós. Forte isso. Eles olham, nós temos que dar o dízimo, nós temos que memorizar versículos, nós temos que orar antes da refeição, mas ele diz que nós não seremos conhecidos, não vamos demonstrar ao mundo que nós somos diferentes com isso, mas nós vamos mostrar ao mundo a nossa maneira crescente, ou seja, não, eu amo mais, eu vou amar mais, eu vou me dedicar mais, eu vou perdoar mais, eu vou ser mais de Deus na minha vida, crescentemente, vamos dizer assim, e as pessoas vão conhecer a igreja através disso. A igreja de Jesus será, né, conhecida através disso, de uma maneira crescente de amar, de se interessar por Deus e pelos nossos irmãos. Amém, queridos? Amém? Amém mesmo ou não? Amém. Então, o que nós podemos, né, pensar que Paulo diz sobre comunhão?
primeira coisa que eu vejo aqui da comunhão, Paulo diz que ela é feita de unidade. Ele diz que é o corpo. O corpo de quem? Ele compara a igreja ao corpo de quem? Ao corpo de Paulo? Ao corpo de Pedro? Não, ao corpo de quem? De Cristo. Ele fala sobre a unidade, lá em 1 Coríntios 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Duas coisas me chamam a atenção, que Paulo diz: a diversidade, não há diversidade, a diversidade, ou seja, um órgão só, não é um corpo. Para ser um corpo, nós temos que ter vários membros. E outra coisa, e a unidade, vários órgãos formam um corpo em Cristo. Irmãos, a partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus, eu passo a fazer parte do corpo de quem? Do corpo de Cristo. Imediatamente. E é fundamental eu compreender isso, que eu tenho um papel essencial nesse corpo e desenvolver dentro desse corpo a minha comunhão com Deus e com o meu irmão. Eu sou parte desse corpo. Se um corpo sofre, todo mundo sofre, todo o corpo sofre. Eu estava falando para o pastor Galdilei, não sei se os irmãos estão reparando, eu estou com o olho mais baixo que o outro. Meu olho está parecendo aqueles Fusca antigos, né, pastor? Que batia à frente e não desentornava nunca, né? Por quê? Porque eu estou com eu adquiri uma herpes dentro do olho. Meu corpo todo está sofrendo com isso. Eu estou tomando antibiótico, eu estou tendo que pingar colírio. Muitas vezes, coisas que eu fazia antes, não estou conseguindo fazer por causa da dificuldade da visão. Isso exemplifica bem isso. Quando um membro do corpo padece, todo o corpo sofre com ele. É o que Paulo está dizendo. Então, para que haja o derramar dos dons, para que os dons sejam validados, assim vamos colocar, sejam autenticados, é necessário que eu compreenda isso, que eu sou parte essencial desse corpo e sou chamado a desenvolver a comunhão entre Deus e cada um da igreja. Eu achei muito interessante quando o pastor Galdilei liberou uma palavra aqui em relação aos irmãos saírem daqui para estarem orando. É uma dificuldade, né, pastor? Devia ser algo muito rápido, não precisa nem falar. Olha, irmãos, vamos orar. Aí saímos de lá e vem para cá e outro para lá. Isso na minha época, eu estou com 50 anos, época do pastor Galdilei. Irmãos, quando a gente fazia aquelas rejubaques, né, pastor Ageu? Aquelas rejubaques, os dadá, aquele povo tudo se misturava, e abraçava o outro, e chorava, e hoje a coisa está se perdendo. Teve uma dificuldade, o pastor Galdilei usou a expressão assim: eu tenho autoridade sobre a minha igreja, vamos abraçar os irmãos, vamos orar pelos irmãos. E precisou exercer uma autoridade, algo que deveria ser comum, irmãos, entre nós da igreja de Cristo. Somos um só corpo. Amém? Somos um só corpo, e nós, como parte desse corpo, precisamos desenvolver essa comunhão entre nós, essa unidade entre nós. Quantos aqui querem receber algo profundo de Deus aqui nesses dias? Levanta a mão aqui, levanta para me dar uma olhadinha. Então se interesse pelo seu irmão. Amém? Se interesse. Você vê um irmão triste, vai lá, pergunta o que está acontecendo. Vamos orar. Vamos dar a mão, dar o ombro, dar o braço, vamos estar juntos. Nós podemos dizer que o exercitar da comunhão é vital para a vida da igreja de Jesus. Por isso que Jesus, antes de partir, ele liberou aquela palavra, para que nós fôssemos o quê? Para que nós fôssemos para que nós tivéssemos a mesma unidade, pensamentos diferentes, mas todos unidos com um propósito. Qual que é o propósito da igreja? É glorificar o nome do Senhor Jesus. Tem vários propósitos. O outro é ir para o céu.
até brinquei com o pastor Valdirei no início aqui, que a gente estava conversando, que nós estamos mandando coisa para o céu, né? Paulo diz que tem que mandar prata, ouro, né? Não palha, nem madeira, mas as nossas obras devem ir para o céu. Então nós precisamos entender isso, irmãos, que a comunhão é vital. Lá em Atos capítulo 2, versículo 42, é o primeiro lugar onde entra a palavra comunhão, koinonia. E a tradução na nova linguagem de hoje, ele diz vivendo em amor. Ele traduz, pastor, comunhão em viver o amor cristão. Está lá o texto, diz assim: e todos continuavam firmes, Atos capítulo 2, versículo 42, e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, comunhão, vivendo em amor cristão, koinonia, partindo o pão juntos e fazendo orações. Todos os que criam estavam juntos. A igreja estava junto e repartiam uns com os outros os que tinham. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo, nas suas casas partiam pão e participavam das refeições com alegria e humildade, louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Aleluia, aleluia, queridos. A unidade, a comunhão traz alegria, ajuda a carregar os fardos, traz o ânimo. E a Bíblia diz assim que eles estavam alegres, eles comiam juntos, estavam juntos. E o Senhor acrescentava, as pessoas olhavam aquilo e falavam: não, isso é coisa de Deus, esse povo tudo unido, esse povo tudo junto, esse povo comendo junto, esse povo tudo alegre, só pode ser Deus. E que o Senhor acrescentava, as pessoas, a igreja começou a crescer de uma forma grande, por quê? Porque havia comunhão. Esse é o sucesso da igreja, é comunhão, é amor, é unidade, é estar juntos. As pessoas vão conhecer a igreja através disso. Existe um autor chamado Paul Toller, ele diz assim: existem algumas coisas que não podemos fazer sozinhos, tá? Existem umas coisas que nós não podemos fazer sozinhos, e uma delas é ser cristão. Não tem como ser cristão sozinho, isolado, numa ilha. É aquele exemplo básico que a gente aprendeu lá na antiguidade, lá no passado, né? Um carvão fora do braseiro, o que acontece? Ele se apaga. Tirar lá, você vai na churrasqueira, está aquele fogo bonito, né? Você tira ali um carvãozinho, coloca assim fora, daqui a pouco o que acontece? Ele vai se apagando. Não tem como eu ser cristão sozinho. Não tem, irmãos. É mentira do diabo. Você diz que você pode ser cristão sozinho. É mentira. Deus te chamou para um corpo, e o corpo tem muitos membros, e cada membro tem a sua função. Você, olha para o teu irmão e fala para ele assim: você tem uma função no corpo de Cristo. Amém? Mas pastor, eu não sei cantar, eu não sei fazer isso. Mas você sabe promover a unidade, você sabe promover a comunhão, você sabe promover o estar junto, estar unido. Você sabe fazer isso. Mas é que a pessoa quer só, muitas vezes a pessoa quer só o louvor, quer só a pregação, quer muitas vezes estar na frente, mas Deus te chamou para você ser pé, em vez de ser mão, em vez de ser olho. Então promova, onde você estiver, promova a comunhão, promova a unidade. Quantos aqui querem ver a sua igreja crescer de uma forma tremenda, extraordinária? Levanta a mão aí. Promova a comunhão, promova a comunhão. Estejam juntos. Eu fui seminarista, estava falando para o pastor,
da primeira igreja batista em Campo Grande. Eu trabalhava numa igreja lá num bairro chamado Monte Castelo. E eu lembro que a igreja com uma dificuldade de crescimento, aquela coisa meio amarrada, sabe aquela coisa não vai. E aí nós começamos a orar, a esposa do pastor, na época o pastor Cléber Balaliuk, né? A gente orando e buscando a Deus e clamando, e a coisa não acontecia. Aí daqui a pouco o pastor Ageu começou a chegar um adolescente, aí chegou mais um outro, aí aquele adolescente que chegou conhecia mais uns 2 ou 3 ali do bairro, e aí chamou aqueles dois ou três chamou mais um, e foi crescendo. Daqui a pouco o pastor Ageu, o negócio foi tomando uma proporção assim tão grande, que enviaram os pais daqueles jovens. E a igreja, irmãos, tomou uma proporção, a igreja cresceu, a igreja explodiu em crescimento. Por quê? Porque aqueles jovens, eles estavam todos unidos, eles estavam todos juntos. A alegria deles estarem juntos uns com os outros. Eles estavam, começou um, aí depois veio o outro, trouxe um amigo, aí trouxe um outro amigo. Olha, eu gostei da igreja, gostei do culto, gostei da palavra. E aí trouxe mais um, trouxe mais outro. E aquilo foi tomando conta, uma proporção. Aí vieram os pais para saber o que estava acontecendo, porque os filhos estavam mudando. Os filhos estavam na igreja. Muitas vezes antes eles estavam nos bares, estavam passeando na rua, estavam aprontando. Agora eles estavam na igreja, estavam unidos, estavam juntos. Eles saíram dali a tomar tereré na casa de um. Acho que nem isso não tem mais, né? Negócio de tomar tereré. Antigamente saía para tomar tereré na casa do irmão, juntava aquelas 15, 20 jovens ali tomando tereré, depois resolvia fazer uma pipoca, depois tomar um café, e ele ficava ali até tarde da noite. Então o pai passou, bora para casa, né? Mas aquilo, irmãos, trazia um crescimento na igreja tremendo. Tremendo, porque as pessoas observavam aquilo, a comunidade observava. É como acontecia lá em Atos capítulo 2. O Senhor acrescentava, porque via ali algo diferente. Havia uma comunhão, eles não sabiam com esse nome, né? Mas a gente percebe que havia uma comunhão, uma unidade, só um interesse de estar juntos, de investirem tempo uns nos outros. E Deus abençoou de uma forma que a igreja cresceu, se emancipou. E uma igreja grande. E assim, irmãos, Deus vai fazer. Essa é a forma de sucesso de Deus. Não mudou. Não mudou. É unidade. É juntos. Estarmos juntos. Comermos juntos. Participarmos juntos. É isso que é forma do sucesso da igreja primitiva, e essa é a forma de sucesso da igreja de Jesus Cristo, amém? Porque somos um só corpo, aleluia. Quem é pé? Levanta a mão. Ninguém sabe, né? Eu sei lá que pé é pé. O pastor Ageu levantou a mão, ele é pé. Quem é a orelha? Quem é o olho? E assim vai, queridos, cada um tem a função. Segunda parte que Paulo fala, que na comunhão, Paulo trata esse negócio de uma forma interessante. Diz assim: olha, se o pé disser porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Paulo ele compara a igreja ao corpo de Cristo. E aqui, quando Paulo estava dizendo aqui, a gente percebe que havia muitas vezes dentro da igreja uma dificuldade de uns irmãos se acharem menores do que os outros. E isso é algo que atrapalha a igreja, atrapalha a comunhão. Quando eu me sinto inferior a alguém, Paulo está dizendo: se você é olho, estava dizendo: já que eu não sou olho, eu não sirvo para nada. Quantos eu já ouvi como pastor: pastor, eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sou pastor, eu não sou ninguém na igreja. Meu irmão, você é parte do corpo de Cristo. Você tem uma função nesse corpo. Não se sinta inferiorizado em nada. Deus te chamou. Só o fato de você ser escolhido de Deus, você já é uma bênção, amém? Não tem esse negócio: que eu não sou olho, eu não sou do corpo, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo. Você é membro do corpo de Cristo, você é
é uma pessoa que Deus escolheu. Não se sinta excluído, nem desvalorizado, mas nós devemos ter isso no coração, que Deus nos chamou para sermos parte desse corpo. Agora, aonde Deus vai nos usar, isso é obra dele. Amém? O texto Paulo diz lá em cima que o Espírito Santo que dá os dons, e ele distribui os dons conforme o que? A vontade dele. Ele falou: olha, o fulano de tal, Davi, por exemplo, vai ter isso. Aí Davi é pé, então ele vai receber isso. Então faça o melhor que você puder, como sendo pé. Não há como ter complexo de inferioridade, porque quando eu me sinto inferior a alguém, eu estou tirando a capacidade de acreditar naquilo que Deus pode fazer através da minha vida. Isso atrapalha demais a igreja, atrapalha a comunhão. Se você está aqui nessa noite, se está sentindo inferior a alguém, ou muitas vezes você fala: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim. Eu quero dizer para você, filho, Deus tem um projeto para a tua vida. Deus te escolheu, o Senhor te ama, o Senhor te capacita, você é valoroso para o Senhor, amém? E Deus vai te colocar no lugar aonde Ele escolheu, e seja bênção nisso aí, seja bênção neste lugar. Não se sinta inferior. O complexo tira isso, a nossa capacidade de acreditar naquilo que somos capazes, e mais do que isso, nos cega quanto a capacidade que Deus pode fazer. Eu não consigo, quando eu me sinto inferior a alguém, eu não acredito que Deus pode fazer através de mim. Você vê isso na história, no Velho Testamento, quando Deus chama Moisés, eu não sei falar, não sei o quê. Uns falavam que ele era gago, outros falavam que ele tinha esquecido o idioma hebraico de tanto tempo que ele viveu no Egito. Eu não sei qual o problema de Moisés, mas eu digo que Deus falou: filho, vai, eu vou estar com você, eu vou te capacitar. Ah, Senhor, mas eu sou não sei o quê, eu não sou mão, eu não sou cabeça, eu não sou pé. Vai, eu sou contigo. Então Deus diz para você nessa noite: não importa o que você está sentindo, de repente você está sentindo inferior a alguém, Deus manda dizer: vai, eu estou contigo. Você vai ser tremendamente usado quando você se deixar ser usado por Deus. A inferioridade nos impede a ver isso, né? Deus é capaz de fazer em nós e através de nós, pois mesmo que você não se sinta à altura, se o Senhor te chamou, Ele vai te capacitar, amém? Diga assim: eu recebo. Mas diga com fé: eu recebo. Deus me capacita, em nome de Jesus. Então você possa voltar para passar esse tempo de retiro, voltar para a sua igreja e arrebentar lá em nome de Jesus, amém? Ser bênção mesmo, aleluia. Não sentir mais inferior a ninguém. Eu não toco, eu não canto, mas Deus vai te usar em outra área. Promova aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Coloque isso diante de Deus. Tem um grande líder evangélico, não vou citar o nome dele, né? Algumas pessoas questionam a sua liderança. Eu não questiono, porque o cara é bom. Ele falava assim no começo do seu ministério: eu não sei cantar, eu não sei, eu sou feio. Ele falava assim: eu sou feio, não sei cantar. Irmãos, hoje é um dos maiores líderes evangélicos do mundo, com toda aquela limitação que ele dizia ter, mas que Deus transformou aquilo em um combustível, dizendo: eu não sei fazer isso, mas Deus vai me usar em outra coisa. E hoje ele é um dos maiores, tem igreja espalhada no mundo todo. Olha, é algo assim. Então a gente não sabe o que nós somos capazes, queridos, em Deus. Quando realmente eu compreendo isso, que a bênção de Deus está na unidade, está na comunhão, eu vou compreender que não há necessidade de eu me sentir inferior a ninguém, amém?
Você não é inferior a ninguém. Será que nós devíamos nos sentir inferior a alguém? A verdade é que Deus nos criou e tem propósito e um plano para cada um de nós. Amém. Deus tem projeto para você? Levanta a mão aí. Tem ou não? Mais ou menos, né? Tem ou não tem, irmãos? Vai cumprir esse projeto? Vai ou não vai? Vai, lógico que vai. Quanto que Deus prometeu e não cumpriu? Pastor Ageu, você tem quantos anos de ministério? Deus alguma vez prometeu algo para o pastor e não cumpriu? Nunca. Nunca. Deus, ele promete, ele cumpre. Se ele prometeu que vai te usar, você vai ser usado, amém? Amém. Mas isso está na unidade, está na comunhão com Deus, na comunhão com o irmão, está na unidade de pensamento, de coração, está na unidade de estar com Deus e entender que Deus te chamou e Deus vai te usar, ainda que Deus te coloque como um pé, Deus vai te usar como um pé de uma forma extraordinária. Deus te colocou como mão nesse corpo, Deus vai te usar como mão. Se Deus te colocou como olho, Deus vai te usar como olho. Agora, infelizmente, Paulo continua dizendo, olha, felizmente, né? Em 1 Coríntios 12:20, o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Continuando a comparação que Paulo diz, agora está falando do outro lado, os membros que se acham superiores a outros. Tem isso na igreja? Tem gente que se acha a última, como diz, bolacha do pacote? Tem ou não? Tem ou não tem? A pessoa que se acha, né? Já que eu sou, né, cabeça, eu não preciso de você. Já que eu sou olho, eu não preciso de você. Ou seja, aquele sentimento, né, de arrogância, de supervalorização. Na comunhão não pode ter nem o inferior e também nem ter o superior. Lembra que lá em Atos 2 eles tinham tudo em comum? Eles estavam, não dava para ver a diferença, né? O texto não diferencia nenhum do outro. Todos, com certeza, tinham pessoas talentosas lá dentro. Com certeza tinha pessoas que não tinham poucos talentos. Mas Deus usou a igreja de uma forma extraordinária, porque eles estavam em comunhão, eles estavam em unidade. Então, eu não posso dizer para o irmão que muitas vezes ainda Deus não usou, que eu não preciso dele. Deus, no momento certo, vai exaltar. A Bíblia fala sobre isso. Aquele que se humilha será o quê? Exaltado. Mas aquele que se exalta será humilhado, diz o texto. Então eu não posso me sentir supervalorizado. Mais uma vez, a comparação da igreja é prejudicial. Se nós nos colocarmos abaixo ou acima das pessoas, não conseguiremos viver em comunhão. Para isso temos que estar no mesmo nível, ombro a ombro, igreja de Jesus, corpo de Cristo, no lugar onde Deus te colocou, da forma que Deus te usou. Ninguém é superior ou autossuficiente. Um irmão, eu preciso do meu irmão. Um corpo para funcionar bem e saudável, todos os componentes têm que trabalhar juntos. Cada membro tem a sua função. Tem um corinho antigo, bem antigo na minha época, que diz assim: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Até onde? O 100. Ó, pessoal, conhece aí, pastor Gabriel? Raiz, hein? Então esse corinho é realmente uma verdade. Eu preciso de você. Olha para o teu irmão que está ao seu lado, diga assim: eu preciso de você. Agora diga para ele: você precisa de mim. E nós dois ou duas precisamos de Cristo. Até segunda-feira? Não. Até onde? Até o fim. Sem cessar, sem parar e sem vacilar. Então, ou seja, não há espaço para arrogância no reino de Deus. Não há espaço.
Não existe aquele cara, chegou aqui a quarta, né? Tem gente que se acha a quarta pessoa da Trindade, né? É Pai, Filho, Espírito Santo e Ele. Não existe no reino de Deus. Irmãos, só para encerrar aqui, Jesus, né, em Mateus 11:11, ele elogia, pastor, um pregador. Sabia disso? Pastor Gabriel, sabia? Que Jesus, ele elogiou um pregador? Marcos 11:11, Jesus diz assim: em verdade vos digo, que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Jesus elogiou João Batista. Era para João Batista falar: rapaz, eu sou o cara, hein? Mas aí Jesus vai continuando a história. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, não existe soberba, arrogância no reino de Deus. Amém, queridos? Não existe. Não existe. Então, Jesus, ele ensina isso, né? Ele elogia João Batista e fala: olha, mas o menor lá no reino é maior do que ele. Só para encerrar, eu quero concluir falando uma pequena história de um porco. Eu acho que você deve já ter ouvido isso aí. Certa vez um porco, ele começou a andar normal, né? Estava andando na rua e tal. Ele bateu, tropeçou num buraco, caiu. E aí levantou, foi de novo e assim vai. Aquele corpo andando, tropeçando, esbarrando nas coisas, esbarrando no poste. E aí o pessoal, né, falou assim: olha, vamos ter que ver o que está acontecendo. Esse corpo estava normal, agora está batendo para lá e para cá, tropeçando. E aí resolveram ir ao médico. Chegando no médico, fizeram os exames do corpo lá e perceberam que o corpo estava com problema de visão, igual o meu, assim, só com os dois olhos. Ele não estava enxergando direito. Ele não estava conseguindo enxergar. Por isso que ele esbarrava, por isso que ele batia. Aí o doutor falou para o corpo: olha, você vai ter que colocar um óculos. Aí o óculos vai em cima de onde? Do nariz. Ah, o nariz ficou bravo. Eu vou ter que carregar a carga do meu irmão? O negócio, o problema é dele e eu que vou ter que carregar? E houve uma confusão no corpo, naquele consultório lá. Resumindo, o nariz não quis carregar o peso, não quis dar o suporte para o irmão, para o corpo, o resto do corpo. Beleza, saiu sem óculos. E aí diz que o corpo foi subir na escada, tropeçou, caiu de cara e quebrou, adivinha o quê? O nariz. Isso ilustra uma verdade grande, irmãos. Quando eu não estou para suportar, quando eu não estou apto, é o que Paulo diz: quando um membro sofre, todos padecem. Então é necessário a gente ter isso em mente, que a bênção de Deus, lá no Salmo 133, diz que na comunhão, Deus ordena o quê? A bênção, para todos sempre. Então precisamos ter essa comunhão, ter essa unidade, precisamos sentir, né, nada mais do que aquilo que Deus quer para nós, nem inferior, nem superior a ninguém. Ainda que eu seja cheio de dons, de talentos, ainda que Deus me use de uma forma sobrenatural, eu possa reconhecer que se Deus está usando, é porque eu faço parte do corpo, e o corpo está com saúde. Se o corpo está com saúde, cada membro desse corpo está fazendo a sua função, está suportando aquilo que precisa suportar. Então que você entenda, a minha palavra é, eu creio que Deus quer falar no seu coração nessa noite, que você é importante nesse corpo, que você faz falta quando você não está presente nesse corpo. Lembra que eu disse: ninguém é cristão sozinho, não tem como eu tirar ali o carvão do meio do braseiro e colocar, ele vai se apagar. Deus quer te usar na unidade da igreja. Deus quer levantar a sua igreja através da sua vida. É você chamando os seus amigos, é você comendo junto, é você estando junto. Estava falando com o pastor Valdirei, até falou, ser meio delicado, né? A gente estava compartilhando ali, e eu não pedi para ele autorização, mas eu creio que ele autoriza. Se não autorizar, depois ele me chama no canto e conversa. Hoje, a igreja, muitas vezes, pastor Ageu, ela tem sido influenciada e não tem influenciado.
Por quê? Porque não tem comunhão, não tem unidade. Um exército, para sair para a batalha, ele tem que estar totalmente estruturado, com as suas regimentas, com o seu armamento, com as suas táticas, estratégias. E assim é a igreja de Jesus. Ela precisa, para conquistar, ela precisa estar unida, ela precisa estar em comunhão, ela precisa ter um ambiente saudável para receber as pessoas que virão. Porque se as pessoas que virão chegarem na igreja, encontrar a igreja, né, os membros supervalorizados ou inferiorizados, uns achando que é demais, outros são de menos, eles vão perceber que não há comunhão. E não havendo comunhão, como diz o Salmo 133, não, Deus não vai ordenar a bênção. Nunca. Eu queria orar com você nessa noite. Aqui já o pastor Galdinei, os pastores aqui presentes, vamos orar aqui, vamos estar juntos aqui. Pastores presentes. O pastor Lucas está aí. Pastor, ajuda aí, pastor. Você faz parte desse encontro. Vamos estar juntos aqui. Se coloque em pé, vamos orar nesse momento. Se você sentiu alguma coisa que você está passando, de repente você se sente inferior a alguém, ou se você acha que você é superior a alguém, ou você acha que Deus não precisa, que você não precisa de Deus, mas que Deus precisa de você. Se você acha que você é inferior, que você não tem capacidade, que Deus ainda não te mostrou